Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Pai, estamos na Tua presença nesta tarde para Te dar honra, glória e louvor, sabendo, Pai, que nós necessitamos, Pai, da Tua grandeza, do Teu Espírito, da Tua capacitação. Pai, somos gratos a Ti, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui ouvindo a Tua palavra, ao qual muitas pessoas não têm a oportunidade, ao qual muitas pessoas anseiam, mas não podem, são impedidas. Nós estamos aqui, Pai, pela glória do Teu nome. Enquanto o Senhor nos permitir, estamos aqui. Então, Pai, faça-se presente através do Teu Espírito, nos instruindo na Tua palavra, nos mostrando a verdade do Teu Evangelho, revelando a nós, Pai, a Tua verdade, não o que nós achamos ou o que queremos ouvir, mas sim o que necessitamos ouvir. E a verdade, aquela que não agrada os nossos ouvidos, mas nos transforma pela Tua palavra e pelo Teu poder. É isso que eu te peço, Pai. Entra no nosso espírito, entra na nossa mente, transforma o nosso espírito, a nossa mente, para que nós possamos, Pai, entender a Tua palavra, semear a Tua palavra, viver a Tua palavra, nos fundamentar na Tua palavra todos os dias. Não só conhecer, mas pôr em prática, para a glória do Teu nome. É isso que eu te peço, Pai, e te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Caminho e Verdade. Pois bem, irmãos, então estamos de volta para a glória de Deus, né? Sendo grato a Deus por mais essa oportunidade. E, sem demora, eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, conforme Mateus. E hoje estaremos, para a glória de Deus, iniciando o capítulo 11, né? Evangelho de Jesus, conforme Mateus, capítulo 11. E estaremos lendo aí dos versículos 1 ao 19. E se assim Deus nos permitir, falaremos do 1 ao 19, né? Finalizaremos aí até o versículo 19, se Deus permitir. Então, Evangelho de Jesus, conforme Mateus, capítulo 11, versículos do 1 ao 19, para a glória de Deus. Como eu gosto sempre de avisar os irmãos, a versão que eu estou utilizando é a versão King James 1611, uma versão mais, né, uma versão mais literal, uma versão mais formal da palavra, mas isso não implica que você não pode usar outra versão, pelo contrário, utilize a versão que mais te dá entendimento, que mais você tem a capacidade de entender, né, o contexto dela. Amém? Temos aí versões fáceis aí de serem entendidas, como a NTLH, né, a NVI, a ARA, né, que são versões boas e versões que, né, dá para a gente entender aí tranquilamente. Eu falo aqui a versão sempre, irmãos, para que você não se perca, né, porque talvez a tradução ela é um pouco diferente, mas o importante é que o sentido do texto é o mesmo, tá? O texto é o mesmo, é Jesus Cristo, né, falando, é o Espírito Santo inspirando a palavra. Amém? Capítulo 11, Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 11, versículo 1 ao 19, e na minha versão diz assim: E aconteceu que, tendo Jesus terminado de dar instruções aos seus 12 discípulos, ele partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. Ora, quando João ouviu na prisão sobre as obras de Cristo, ele enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: És tu aquele que havia de vir, ou aguardamos outro? E Jesus respondendo, disse-lhes: Ide e mostrai a João novamente as coisas que ouvis e vedes. Os cegos recebem a sua visão, e os coxos andam. Os leprosos são purificados, e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado
o Evangelho. E abençoado é aquele que não se ofender em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João. O que fortes vê no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas o que fortes vê? Um homem trajado de roupas finas? Eis que os que se vestem de roupas finas estão nas casas dos reis. Mas o que fortes vê? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que profeta. Porque este é aquele de quem está escrito: eis que diante da tua face eu envio o meu mensageiro, que preparará diante de ti o teu caminho. Na verdade eu vos digo, dentre os nascidos de mulheres, não apareceu o maior do que o João o Batista. Contudo, aquele que é menor no reino do céu é maior do que ele. E desde os dias de João o Batista até agora, o reino do céu sofre violência e os violentos o tomam pela força. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vós quiserdes aceitar, este é Elias, o que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem eu compararei esta geração? É semelhante às crianças que se assentam nos mercados e chamam aos seus companheiros, dizendo: tocávamos flauta e não dançartes, cantávamos murmurações e não lamentartes. Portanto, veio João, não comia nem bebia, e dizem: ele tem um demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Amém, irmãos? Glória a Deus, por essa palavra abençoada. Glória a Deus pela palavra de Deus. Deus é maravilhoso. Então hoje nós estamos iniciando mais um capítulo para a glória de Deus. E aqui, irmãos, nós vimos que Jesus, no versículo 1, que Jesus terminou de dar as instruções aos 12 discípulos e partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. Perceba, nós estudamos no capítulo 10 que Jesus ele estava dando instruções aos seus discípulos de como evangelizar no primeiro contexto ali em Israel, depois ele deu uma perspectiva total para toda a igreja. Nós vimos isso. E várias vezes, na realidade 5 vezes, Mateus ele nos formula uma transição entre os grandes discursos de Jesus. Por exemplo, ele fala: e aconteceu, entretanto, quando Jesus acabou, tendo Jesus proferido, e aconteceu que concluindo, Isso toda vez que ele vai transitar de um texto para o outro. Nós temos que lembrar que a Bíblia ela foi dividida em capítulos e versículos bem mais para frente, Bem depois que quando foi formado o cano bíblico, para a facilitação de encontrar as passagens, visto que toda a Bíblia eram rolos, A palavra Bíblia, rolo, que era um rolo de papiros, como cartas escritas. Então, assim, para facilitar, ela foi desenhada dessa forma, se eu posso bem dizer assim. Ela foi separada dessa forma. Porém, nós vimos aqui que esse texto ele é consequente. Então, e acontecendo que Jesus, tendo terminado de dar instruções, então ele continua, é contínuo. Aí não tem um lapso temporal como outros textos nós já vimos. Por exemplo, Mateus capítulo 3 para Mateus capítulo 4. É um lapso temporal grande ali, não é verdade? Do 2 para o 3 também, grande também. Aqui não, aqui é um texto contínuo. E tendo Jesus, e aconteceu que Jesus tendo terminado, Então esse capítulo ele poderia ser inteiro. O capítulo 10 poderia ser junto com o 11 aí, tranquilamente. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo para que os irmãos entendam que Jesus, ele terminando de ensinar os seus discípulos de como pregar, ele foi fazer o que ele tinha ensinado. Percebe, irmãos? Jesus Cristo ele não só fala. Jesus Cristo ele não só fica sentado.
Jesus Cristo ele não é um rei que só pede, só manda e só ordena. Não. Ele põe em prática o que fala. Mostrando que o Evangelho, as suas boas novas, a vida do reino de Deus, o reino de Deus, ele é totalmente contrário ao reino do mundo. Ao ponto de que a hierarquia, ela é ao contrário. Quanto mais você é, mais você serve. Ele mostra isso sendo servo fiel. Ele mostra isso se mostrando que quem quiser ir a ele tem que descer para que chegue a ele. E ele sai dali para ensinar e pregar nas cidades deles. E o interessante aqui, irmãos, é que este episódio que nós lemos aqui, ele foi registrado apenas por Mateus e por Lucas. E Jesus ele está num ritmo intenso de trabalho. Nós vimos que ele vem, depois dali do seu sermão do monte, e ele já vem ali depois mostrando o seu poder, a sua sabedoria como Deus e como homem, delegando aos seus discípulos também tarefas e afazeres. Ele está num trabalho intenso. E como eu disse aqui, irmãos, ele não só dá instruções aos seus discípulos e os envia a pregar, mas também vai pregar na cidade dele. E no meio desse tantos afazeres evangelísticos intensos de Jesus e dos seus discípulos, aparece aquela figura importantíssima que nós já estudamos aqui no Evangelho de Jesus, conforme Mateus, capítulo 3, que é João Batista. João Batista está na prisão. E aqui, irmãos, o texto ele não nos vai mostrar contextualmente o porquê e como é que se deu. Mas no Evangelho de Lucas, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de João, tem algumas passagens que vai se referir a respeito disso. Então, João Batista está na prisão. Prisão chamada prisão de Maquerós, que ficava ao leste do Mar Morto. João Batista, ele, por ser um homem que tinha total compromisso com a verdade, ele não tinha hábito de suavizar a verdade, meu irmão. Quer quem fosse o seu interlocutor, independente de quem fosse o destinatário da mensagem que ele ia falar, ele falava a verdade. Ele não via o mal sem condenar o mal. João ele falava de maneira verdadeira e sem medo das consequências, porque falava da verdade do reino. E toda a consequência que viesse era para a glória de Deus. Herodes Antipas, o filho de Herodes o Grande, que ali era o diretor da Galileia, o governador da Galileia, se a gente pode dizer, ele tinha ido fazer uma visita a Roma ao seu irmão. E durante essa visita, ele acabou seduzindo a esposa do irmão. Voltando para a Palestina, ele se separa da sua esposa e casa-se com a sua cunhada, que tinha levado a abandonar o seu irmão. E de maneira pública, irmãos, e bem firme, João Batista ele condena Herodes Antipas. E Herodes assim se vinga, o colocando na prisão, nas masmorras da fortaleza de Maquerós, irmãos. Na fortaleza de Maquerós, no leste do Mar Morto. E João está lá. E o versículo vai dizer, versículo 2, ora, quando João ouviu na prisão sobre as obras de Cristo, ele enviou 2 de seus discípulos. Percebe, irmãos, o filho do deserto está preso. Irmãos, é uma situação assustadora e principalmente se nós nos colocarmos aqui na pele de João. João Batista ele era um homem que vivia no deserto, solto, ele andava para onde queria, ele estava ali num ambiente livre de manhã, naquela brisa à noite, no deserto, nos lagos, e ele está preso agora. Agora ele está encarcerado. E nós temos que lembrar, irmãos, que a cadeia de antigamente não tem nada a ver com a de hoje. Ele está na masmorra, com quase, ou se eu posso dizer, nada de visão do mundo, de sol, de nada. Abandonado,
precariamente, situação desumana, como sempre foi, essas masmorras, ao ponto de que é pior do que um animal o tratamento. O ministério de Jesus crescendo enquanto João Batista está na prisão. Os milagres de Jesus sendo notados enquanto aquele que precedeu a Jesus, preparando o caminho, está na escuridão do cárcere. Irmãos, tem um teólogo famoso chamado Tasker que ele vai dizer que, embora João Batista sendo uma figura única e histórica na Bíblia, ele não era um super-homem. Irmãos, ele não é um super-homem. Ele foi a voz do que clamava no deserto, preparando o caminho, entendendo o seu lugar, sim. Mas ele não era o super-homem. Ele estava sujeito, como todo ser humano, à depressão, à decepção, à surpresa, irmãos, a tudo, a medo. E não surpreende. Não surpreende, irmãos, dele estar impaciente ou com medo ou em dúvida por perguntar se Jesus realmente era o Messias. Talvez ele não está com medo de que não seja, talvez é só uma confirmação, mas vamos ver isso lá na frente. Aqui a gente pode inferir algumas coisas, mas não tem como afirmar nada. Mas nós temos que entender, irmãos, que João Batista ele é um ser humano. E aqui, irmãos, ele está numa prisão insalubre, desumana. E ele envia 2 dos seus discípulos, como diz o versículo 2, a perguntar. João está preso, irmãos. Mas os discípulos de João levam as notícias dos milagres de Jesus para João. E aí, irmãos, nós temos que entender. Perceba. Versículo 2 vai falar: ora, quando João ouviu na prisão sobre as obras de Cristo, então a gente vê aqui que João está preso, mas os discípulos de João levam notícias sobre a obra de Jesus, porque ele vai enviar 2 de seus discípulos a Jesus. Então, os milagres de Jesus eram públicos e chegavam ao conhecimento de João. E diante de tantos sinais extraordinários operados por Jesus, percebe, irmãos, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu concordo com Hernandes Dias Lopes e com o Arbsten, com A.W. Tozer, R.C. Sproul, quando vai dizer que talvez, pela expectativa de todos os judeus da época, de Jesus ser o Messias e ser um libertador, talvez até João dentro da masmorra estava na expectativa de ser libertado daquela masmorra, por uma intervenção sobrenatural. Alguns falam que talvez a dúvida não foi de João, mas foi dos discípulos, como J.C. Riley, que fala que a dúvida talvez não foi de João, mas sim os discípulos perguntando: mas será que esse é o Messias? E João vai e envia para que esses discípulos questionassem. Eu, porém, penso que não, irmãos. Eu penso que talvez João está ali fraco mesmo, triste, com medo, porque é um ser humano como eu e você. Perceba, irmãos, as circunstâncias de João são avassaladoras. Imagine quais são os pensamentos que passam na cabeça numa masmorra. Ah, mas ele sabe porque ele ouviu a voz de Deus. Sim, irmãos. Mas não é diferente de mim e de você. João é um ser humano. E aí ele envia 2 de seus discípulos para saber se era mesmo o Messias que havia de esperar ou se havia de esperar outro. Irmãos, perceba. Será que essa dúvida de João é infundada?
Será que João ele não tem motivo para ter essas dúvidas? Pelos sinais que ele viu, pelo milagre que ele viu, né? Aquela maravilha que ele viu, né? No Rio Jordão, quando ele estava batizando o próprio Cristo, né? O céu se abrindo, o Espírito. Irmãos, eu quero que você entenda isso. A dúvida aqui de João, perceba, Jesus ele tem curado os enfermos, está libertando os endemoniados, ressuscitando os mortos. Mas cadê Jesus que não vai lá em João? João está preso. Perceba, irmãos, esse também é o nosso drama diário. É o drama que eu e você passa todos os dias. Como conciliar as maravilhas que Jesus opera no mundo com a dolorosa situação que atinge a nós. Esse é o nosso drama. Como conciliar o poder de Jesus com as angústias que sofremos? Como conciliar o poder de Jesus com a inversão de valores das sociedades? Perceba, no contexto de João Batista, Herodes, o profano, Herodes Antipas, o adúltero, Herodes Antipas, irmãos, com todos os adjetivos que você puder imaginar, está no trono e o profeta na cadeia. Então perceba, irmãos, parafraseando Hernando Dias Lopes, como conciliar o poder de Jesus num tempo em que uma moça fútil, uma mulher adúltera e um rei bêbado pode atentar contra a vida de um profeta sem nenhuma intervenção dos céus? Vocês estão entendendo, irmãos? João está na cadeia. Jesus está operando milagres, ressuscitando mortos, curando leprosos, levantando coxos, paralíticos, curando cegos, expulsando demônios. Mas o profeta está na cadeia. E aí, como concilia o poder, as maravilhas com a nossa situação? Como concilia o silêncio de Jesus diante das nossas necessidades? Por que Jesus não vai em defesa de João? Ele sabendo da situação de João. Por que ele não faz um discurso contra Herodes? Por que Jesus não se faz de advogado para João Batista? Irmãos, eu sei, perceba, não é fácil conviver com o silêncio de Jesus na hora da aflição. Você acha que João não esperava por libertação? Eu creio que sim. Como muitos de nós esperamos por algo na nossa vida, por nossas aflições. João estava esperando por libertação, mas você tem que lembrar, a cabeça dele foi cortada por uma lâmina afiada de um soldado romano. Então, como, irmãos, conciliar o que Jesus faz maravilhosamente no mundo com as nossas necessidades? Como conciliar o silêncio de Jesus nas nossas dificuldades, na nossa necessidade? E como conciliar que Jesus não intervém com juízo, com frescor, contra aqueles que anunciam a palavra dele? Lembre-se disso, irmãos. João, ele anunciou que era Jesus o Messias, que traria o juízo de Deus. Lembre-se do capítulo 3, ele falando, olha, o machado está posto ao pé das árvores. Aquele que não der fruto, ele vai cortar e lançar fora. Você acha que João não esperava que Jesus viesse a exercer esse juízo naquele momento? Libertando ele? Irmãos, não estaria errado se não esperasse, porque é um ser humano. Mas João não. João está escutando ali. Ao invés de receber tudo isso que talvez ele esperasse, como inferência que nós estamos falando aqui. Como inferência, irmãos. Isso não está escrito no texto, não. Mas é um drama que eu e você passa todos os dias. E que João possivelmente passou também. João está escutando sobre os atos misericordiosos de Jesus.
mas Jesus não está indo até ele para libertá-lo. O engraçado aqui, irmãos, é que talvez João ele estava com expectativa que não seria correspondida, porque aquela não era a vontade de Deus, mas o importante é dizer que ele não ficou com dúvida, ele expôs. Ele perguntou, ele buscou Jesus para resolver aquele conflito. Perceba, ele poderia estar com a dúvida, com a expectativa, talvez uma expectativa que elaborada pela cabeça dele, com o intuito e com a ciência que ele tinha sobre o Messias, sobre o conhecimento que ele tinha sobre o Messias naquele momento, como um libertador. Mas ao invés de ficar calado e murmurando, não, ele expõe, ele busca a Cristo. Ele pergunta. Isso nos prova, irmãos, que às vezes, mesmo servindo a Deus, nós somos pegos por dúvidas. Eu e você não somos menos cristão, menos servo de Deus por duvidar de algo, ter dúvida de algum assunto. Isso não nos torna menores ou menos servo de Deus. Quanto mais você busca a santificação, irmãos, mais as dúvidas elas são profundas. Números capítulo 11, versículo 10 ao 15, Moisés quase desiste. 1 Reis capítulo 19, Elias pede para morrer. Jeremias capítulo 20, quase por angústia, quase pede a própria morte também. Lá em 2 Coríntios capítulo 1, o apóstolo Paulo chegou ao ponto de ficar desesperado pela sua própria vida. Angústias como seres humanos que nós somos. Mas a diferença, irmãos, é que eles não ficam com aquela angústia para si, ou murmurando, ou se vitimizando, não. Eles as expõem, questionando para aquele que é o dono da verdade, que é Cristo. E aí João vai e envia esses dois discípulos a perguntarem: és tu aquele que havia de vir? Ou aguardamos o outro? Aguardamos outro. E aqui é interessante, irmãos, que nós temos que destacar que Jesus não fica zangado com a pergunta de João. Perceba, e Jesus respondendo disse-lhes: ide e mostrai a João novamente as coisas que ouvides e vedes. Perceba, primeiro, então em primeiro lugar, Jesus não fica zangado diante das dúvidas. Irmãos, perceba, Jesus ele não fica zangado quando você está com dúvida sincera. Se você é sincero e questiona sinceramente, com dúvida sincera, não. Ele não rejeitou a pergunta de Abraão, a pergunta de Jó, a pergunta de Moisés, e muito menos a de João Batista. Mas por outro lado, irmãos, mesmo pela pergunta, ele não livrou João da prisão. Irmão, Jesus é aquele que anda sobre o mar, aquele que acalma a tempestade, aquele que multiplica pão, aquele que ressuscita morto, aquele que... Irmãos, Jesus tem todo o poder. Ele poderia mudar a situação de João, sim. Ele poderia abrir as portas da prisão de Maquerós, sim, mas Jesus não fez isso. Jesus mostra apenas a mensagem do reino. Então o que Jesus não fez foi... Ele não libertou João. Mas o que Jesus fez? Ao invés de responder os discípulos de João com palavras, ele responde os discípulos de João com as obras, com as ações poderosas, mostrando como estava curando muitas moléstias, flagelos, expulsando espíritos malignos. Perceba, irmãos, as obras aqui evidenciadas por Jesus não são de juízo, mas de misericórdia. E Jesus está dizendo, ó, vá lá e fale para João o que vocês estão vendo e ouvindo. Fale para João que os cegos veem, que os coxos andam,
que os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres é anunciado o Evangelho. Será que essa era a resposta que João queria ouvir, irmãos? Será que João não pergunte para ele se ele é o Messias mesmo ou se eu tenho que esperar outro porque eu estou querendo ser liberto? Será que ele não queria ouvir? Já estou indo aí, João. Mas Jesus não fala isso. Jesus fala, olha, eu que sou repleto, eu que sou a misericórdia, já estou aqui. A misericórdia de Deus já está aqui. E aqui, irmãos, essas verdades estão destacadas porque ele dá a prova de que ele é o Messias. Porque quando ele mostra esses sinais que estavam sendo operados, quando ele fala essa palavra para João Batista, ele está retratando a palavra do Senhor ao profeta Isaías lá no seu capítulo 29, nos versículos 18 e 19, no capítulo 35, no capítulo 42. Esses são sinais que eram esperados pelo Messias desde do profeta, que o profeta Isaías já tinha falado. Então não era necessário esperar outro Messias. Não foi essa a questão, essa pergunta? O Senhor é o Messias ou nós temos que esperar outro? O Senhor é aquele que havia de vir ou temos que esperar outro? Jesus responde sabiamente com as obras que já estava destacada. Já estavam destacadas pelo profeta, pela palavra de Deus. Jesus Cristo, irmãos, ele é a própria prova que ele é o Messias. Se alguém, irmãos, quiser argumento em favor do Evangelho, é só ouvir e ver o que Jesus fez e faz, e o que ele é. Como diz Spurgeon. Quando nossa alma estiver na prisão da dúvida, nós temos que dizer a ela o que temos visto Jesus fazer e o que ele é. E o incrível, irmãos, é que ele fala, olha, diga a João o que vocês veem e ouvem. Então ele mostra, irmãos, que ele tanto prega aos ouvidos quanto prega aos olhos. Ele tem poder, irmãos. A mensagem de Jesus aqui, irmãos, mostra que o reino de Deus abre portas para os rejeitados sejam aceitos. Percebe, irmãos? Quando ele vai dizer, olha, ide e mostrai a João novamente as coisas que ouvis e vedes, os cegos recebem a visão, os coxos andam, os leprosos são purificados, surdos ouvem. Isso aqui, irmãos, é amplamente misericórdia aos rejeitados. Nós já estudamos isso aqui e eu vou falar de novo, ninguém era mais discriminado na sociedade daquela época do que as pessoas deficientes, cegos, coxos, leprosos, surdos. Para aquela sociedade eles não tinham valor. Era como um excesso de bagagem. Era um peso. Mas essas pessoas que eram chamadas de escória, Jesus valorizou, restaurou, reciclou, curou, levantou, devolveu a dignidade da vida. Jesus manda dizer a João que o reino que ele está implantando não tem o mesmo valor do reino do mundo. Perceba, ele fala assim, eu sou o Messias. Perceba, eu estou fazendo o que foi anunciado para me fazer. Porque o meu reino de nada tem a ver com esse reino deste mundo. Jesus mostra para João que até os mortos estão sendo ressuscitados. Que a morte, que a sepultura não tem a última palavra. Percebe, irmãos, isso aqui é uma frase muito forte. O problema não é o tipo de morte que se enfrenta, mas é o tipo de ressurreição que se aguarda. Mais uma vez, o problema do homem não é o tipo de morte que se enfrenta, mas o tipo de ressurreição que o aguarda. Essa frase é de Hernán Dias Lopes. Se Jesus é o nosso Senhor, então a morte não tem mais poder sobre nós, irmãos. Se Jesus é o nosso Senhor, o aguilhão da morte foi arrancado, a morte foi vencida.
E aqui nós sabemos que nós não estamos falando da morte física. Nós estamos falando daquela que mata tanto o corpo quanto a alma. A morte ela não tem mais poder sobre nós. E ele mostra, irmãos, que a mensagem do reino dele é gratuita e eterna. Uma mensagem de vida eterna. O reino de Deus é para o pobre, é para o que se considera falido, mas não para o pobre e falido financeiramente, mas para o pobre e falido espiritualmente, independente da sua condição social. Então perceba, irmãos, muitas das vezes nós estamos querendo a solução de Jesus para o nosso problema temporário. Muitas das vezes nós estamos querendo a solução de Jesus para o nosso problema pessoal, temporário, sendo egoísta, sabe? Sendo que Jesus sempre foi muito maior do que isso. Sempre Jesus ele cuidou do eterno. As coisas de Jesus, irmãos, estão além das nossas vistas, além das nossas expectativas. Oh, quão insondáveis são seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, como diz Salmos, como diz Davi. Então, muitas das vezes, o que nós achamos que é interessante, o que é importante, o que é necessário, quando nós achamos que somos injustiçados, nós temos que lembrar que a perspectiva do mundo não é a nossa. Que a perspectiva de justiça não é eu e você quem propõe. A perspectiva de amor, a perspectiva de bondade não é nós que delegamos. Tudo isso vem de Deus e é Ele que tem o poder e sabe julgar o que é necessário ou não nas nossas vidas. Enquanto nós estamos pedindo uma solução temporária, como João aqui talvez pensa, Jesus sempre está cuidando do eterno. Porque é Ele que mantém a palavra. E a palavra dele é cumprida porque Ele mantém a sua palavra. O versículo 6 ele vai dizer: e abençoado é aquele que não se ofender em mim. Em outras versões, bem-aventurado aqueles que não encontram em mim pedra de tropeço. Perceba, irmãos, as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas angústias, as nossas dúvidas, elas não podem abalar os fundamentos da nossa fé. Jesus, ele é pedra de sina angular, ele é fundamento, ele é base, não tropeço. Feliz é aquele, abençoado é aquele que não se ofender em mim. Percebeu, irmãos? João faz uma pergunta porque está em dúvida. Talvez seus discípulos, talvez João. Aqui é inferência. Mas a dúvida surge. E Jesus responde com as suas obras porque ele mostra que veio para cumprir a palavra. Mostrando que a dúvida sincera é respondida sinceramente. Mostrando que muitas das vezes a nossa dúvida sincera é porque nós somos humanos e não temos a perspectiva e o olhar que Deus tem. Mas Ele nos responde sabiamente com a perspectiva do reino dele. O reino é muito maior do que eu e você. É muito maior do que a minha e a tua necessidade. O plano, irmãos, é muito grande. Ele é eterno. E cabe somente a Deus mantê-lo. E nós sermos gratos pelo plano e por fazermos parte dele. E tendo fé que tudo o que está acontecendo em nossa vida é para o perfeito cumprimento do plano salvífico de Deus. E quem faz isso, irmãos, é bem-aventurado, porque não se ofende em Cristo, não se tropeça em Cristo. Crê em Cristo verdadeiramente, independente, inerentemente da sua situação. E aí dos versículos 7, Jesus começa a mostrar quem realmente é João Batista. Versículo 7, e partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João.
Perceba, Jesus envia os mensageiros de volta a João Batista. Então, ao invés de fazer uma censura, porque João questionou Jesus. Jesus poderia agora falar mal de João pelas costas. Falar, olha, tá vendo aí, ó? Falar pro povo, ó, não faça igual a ele. Não, pelo contrário. Ele engrandece e enaltece João diante do povo. E ele começa a falar de João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Irmão, isso aqui é incrível. Talvez para nós não tenha muito significado. Irmãos, aqui ele está dizendo que João Batista ele não é um homem que se dobra às circunstâncias adversas. João Batista não era um mói de cana, um caniço agitado pelo vento. Naquela região, irmãos, era muito comum ter ali, à beira do lago, à beira do rio, à beira do mar, caniços, que são plantações de canas, que com o vento ela se curva. Uma planta ali típica daquela região, e que todo mundo conhecia, que ela ia para onde o vento soprava. E Jesus está falando, vocês vieram aqui ver um caniço agitado pelo vento? João Batista não era um caniço agitado pelo vento. Ele não era um homem que se curvava diante das adversidades. Ele era um homem comum, inabalável. Percebe, irmãos? Ele preferiu ir para a prisão e ficar com a consciência livre do que ficar livre e com a consciência presa. Ele preferiu, irmãos, a morte do que a conivência com o pecado. Nós temos que ter isso em mente, irmãos. É preferível a morte à apostasia. É preferível a morte a negar a palavra de Deus. E ele ainda fala mais, versículo 8. Mas o que vocês fossem ver? Um homem trajado de roupa fina? Eis que os que se vestem de roupas finas estão nas casas dos reis. O João Batista ali, irmãos, ele não é um homem que se dobra à sedução do poder. Jesus está falando, ó, ele não é um homem que se dobra diante da circunstância. Ele não é um homem que se dobra pela sedução do poder. Ele era um homem insubornável. Ele não viveu bajulando os poderosos, tecendo elogios, apesar dos pecados. Não, ao contrário. Toda vez que ele via um pecado, ele confrontava com firmeza. Ele não vendeu a consciência dele, irmãos, para alcançar o favor do rei. João Batista, ele não buscou glória nesse mundo. Ele cumpriu, irmãos, fielmente, cabalmente, o ministério ao qual foi proposto a ele. Versículo 9, versículo 10 vai dizer, mas o que fortes ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que profeta, porque este é aquele de quem está escrito, eis que diante da tua face eu envio o meu mensageiro, que preparará diante de ti o teu caminho. Então João vai mostrar aqui, olha, Jesus vai mostrar aqui que João Batista ele era sim um profeta, mais ainda do que um profeta, ao ponto que João era um grande profeta. Ele veio ao mundo em cumprimento à profecia. O nascimento de João Batista foi um milagre, lembremos disso. Sua vida foi um exemplo. Seu ministério foi uma obra de preparação, endireitando as eiras para a chegada do Messias. E a morte de João é uma demonstração de tamanha coragem, de indobrável coragem. Como diz Spurgeon, João era tudo o que os maiores profetas foram, e ele esteve mais próximo de Jesus do que os demais. Os passos do seu mestre vinham logo atrás de seus calcanhares. Isso aqui é a frase de Spurgeon. Porque João Batista ele foi tanto quanto os outros profetas, porém, ele esteve tão próximo de Jesus quanto os outros quiseram estar.
E o versículo 11 ele vai dizer: e na verdade eu vos digo, dentre os nascidos de mulheres, não apareceu um maior do que João o Batista. Contudo, aquele que é menor no reino do céu é maior do que ele. Muitas das vezes aqui essa palavra é confundida, ela tem uma denotação errada, fora do contexto. Temos que entender aqui o que Jesus está dizendo. Jesus não está diminuindo, nem aumentando João Batista. Não. Olha o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que João Batista é um grande homem. Era um grande homem. Entre os homens, se eu posso dizer assim, se eu posso colocar dispensação, né, como o Antigo e o Novo Testamento, antes de Cristo e depois de Cristo, então, entre os grandes homens da antiga dispensação, ou antes de Cristo, e quando eu falo antes da morte, porque nós temos que lembrar que Jesus Cristo, ele viveu no Velho Testamento, nós temos que lembrar disso. O Novo Testamento começa depois de Cristo, depois da morte de Cristo. Né? Cristo, ele cumpre ali a lei, tanto que ele fala, eu vim para cumprir. Então, dos homens da antiga dispensação, ou dos antigos homens, João foi o maior dos homens nascidos de mulher. Olha o que ele está dizendo ali. Nascido de mulher, ele é o maior. Muitos profetas, irmão, nós temos que lembrar, muitos profetas apontaram para o Messias que via. Muitos profetas, como Isaías, como outros, tiveram profecias a respeito do Messias, mas João Batista, foi ele que diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele viu aquele que estava sendo profetizado. Foi ele que preparou o caminho, foi ele que abriu as eiras. Foi ele que batizou Jesus. Para que esse desse início ao seu ministério. Então o que Jesus está dizendo aqui, ele, nascido de mulher, naquele contexto, naquela dispensação, naquela época, antes de dar início ao reino, ao evangelho, a conhecer a Cristo, a igreja, o corpo, naquele contexto, ele foi o que mais teve privilégio, ele foi o maior, pelo ministério e pela oportunidade de Cristo. Mas aí Jesus vai dizer que o menor no reino de Deus é maior que João Batista. Isso aqui, irmão, só nos mostra que a vinda de Jesus marca uma divisão. Ele veio inaugurar o reino de Deus. Então, eis aí, arrependei-vos, pois está próximo o reino. Lembre-se da pregação de João Batista? Arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Quando Jesus Cristo chega, Jesus Cristo prega, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então Jesus ali é uma linha divisória. Ele veio inaugurar o reino. E o menor daquele reino que ele inaugurou é maior do que o maior entre os homens. Porque João, ele pertencia à época da promessa. Então perceba, irmãos, o menor do reino é maior não por causa de qualquer qualidade que venha possuir. Perceba, eu quero que você entenda bem isso. O menor no reino é maior do que ele, não é por qualidade. Não é por nada que possua, mas sim porque pertence ao tempo do cumprimento da promessa. Jesus aqui ele não está subestimando a importância de João. Ele está colocando aqui que aqueles que são membros do corpo de Cristo, aqueles que são membros do reino de Deus, têm que se colocar na perspectiva apropriada. Eles não são inferiores aos profetas, não. Eles são maiores porque eles são cumprimento da palavra. Pelo mérito de Cristo. É isso que ele está dizendo aqui. João, ele foi um arauto do rei. Ele anunciou o evangelho. Ele foi o proclamador do evangelho. Nós, cristãos, somos filhos do reino. Cordeiros do rei.
E aqui, irmãos, os versículos 12 até o 15 vai nos mostrar que João Batista, o Batista, ele é um homem que veio para o cumprimento de profecias. O versículo 12 vai dizer: e desde os dias de João, o Batista, até agora, o reino do céu sofre violência, e os violentos o tomam pela força. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vós quiserdes aceitar, este é Elias, o que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. João Batista veio no espírito e no poder de Elias. Assim como Elias, na força do Senhor, confrontou o rei Acabe, o povo, os profetas de Baal, chamando, conclamando o povo de Israel a abandonar os ídolos e se voltar para Deus, João Batista, ele também vem na plenitude dos tempos, como diz a profecia, confrontando o rei Herodes, Antipas, o povo, os fariseus, saduceus, as autoridades religiosas de Israel, chamando, conclamando o povo para o arrependimento. Então aqui, Jesus identifica João Batista como Elias prometido em Malaquias. Lá em Malaquias 4:1, as pessoas pensavam que Elias ele voltaria. E João Batista renega. Ele nega que ele é o Elias renascido. Está lá em João 1:21. Mas Jesus afirma que João Batista desempenhou o papel de Elias. E ele ainda enfatiza: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, ele não é uma reencarnação de Elias, não. Não é isso. Até porque nós sabemos que Elias ele foi levado por um redemoinho. Né? Ele foi levado por um redemoinho para o céu. Ali não era uma reencarnação de Elias, não é isso. Nem existe isso na Bíblia. Ele está falando que João Batista é o Elias falado. Como assim? Aquele que iria abrir as eiras, os caminhos. É o papel de Elias. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É isso que ele está dizendo aqui. Ele cumpriu o seu papel. Ele cumpriu o seu ministério. E dos versículos 16 ao 19, Jesus começa: mas a quem eu compararei essa geração? Ela é semelhante às crianças que se assentam nos mercados e chamam os seus companheiros, dizendo: tocávamos flauta e não dançastes, cantávamos murmurações e não lamentastes. Portanto veio João, não comia nem bebia, e dizem: ele tem um demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: eis aí o comilão e o beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Aqui Jesus Cristo está simplesmente mais uma vez, irmãos, nos afirmando categoricamente a rejeição aos enviados de Deus, tanto de João Batista, quanto dos antigos, os profetas antigos, quanto do próprio Jesus, quanto dos que viriam posterior. Jesus, nesse momento aqui, irmãos, ele está comparando aquela geração, a meninos imaturos, a crianças que não se contentavam com coisa alguma. João Batista, ele pregou uma mensagem severa e ele vivia de forma austera. E mesmo assim eles o rejeitavam, chamando João de endemoniado. Aí vem Jesus andando pelo povo, andando entre o povo, identificando-se com o povo, pregando uma mensagem de salvação, repleta de graça, comendo, bebendo junto com eles. E eles os acusam de glutão, beberrão e amigo dos pecadores. Aquela perversa geração, irmãos, recusou tanto o precursor de Jesus quanto o próprio Jesus.
Percebe, irmãos? Eles rejeitaram um profeta e o próprio Deus. Eles chacotearam de um profeta e do próprio Deus. Eles martirizaram um profeta e o próprio Deus. Um homem que deu a sua vida em prol do ministério, vivendo a verdade de maneira correta, e mesmo assim eles os acusavam. Outro, o próprio Deus, que se esvaziou da sua glória, fez milagres poderosos, bondade, cura, mas os doutores da lei o rejeitaram. Como diz Warren Webster, eles não queriam nem um funeral e nem um casamento, pois nada lhe agradava. E Jesus vai terminar no versículo 19. Mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos. E isso é incrível, irmãos. Jesus deu a entender que Ele é eterno. Ao identificar-se como a sabedoria personificada, Jesus deu a entender que Ele é eterno, por meio de quem o Pai criou todas as coisas. Quando Ele diz, mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos, Ele está dizendo, eu sou a sabedoria, e serei justificada pelos meus filhos. Aqui Ele está se mostrando como própria sabedoria. Ele está se mostrando como o próprio Deus, aquele, como está escrito lá em João, capítulo 1, versículo 3. Né? E no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Isso aqui é um veredito final, irmãos. É um veredito final de que o mundo ele não está nas mãos dos críticos, briguentos, dos perversos, mas sim está sobre os fatos. Os fatos de que naquela época os judeus podiam criticar João por ser isolado. Mas João tinha comovido o coração dos homens. Tinha comovido pelo Espírito, pelo poder do Espírito. Eles podiam criticar Jesus por ser bom com as pessoas, por se mesclar com gente comum. Mas nele as pessoas estavam encontrando uma vida nova, uma nova bondade, uma nova força. E aqui, irmãos, isso é sério. Porque Jesus Cristo ele deixa claro que a rejeição aos que são enviados por Deus ela é clara. E nós temos que entender que isso não é feito só pelo mundo, irmãos. Muitas das vezes, até nós mesmos, pelas nossas atitudes, rejeitamos aqueles que são enviados por Deus. Como assim? Quando nós começamos a julgar as coisas com os nossos próprios preconceitos e defeitos, que nós possamos, irmãos, começar a dar graças por qualquer coisa, por qualquer pessoa, que nós possamos aproximar as pessoas de Deus, mesmo que ela não nos satisfaça, mesmo que essas suas atitudes não nos agradem, que nós possamos ser o arauto de Deus como João foi, que nós possamos ser os filhos de Cristo, os cordeiros com Cristo, filhos de Deus, que nós possamos viver uma vida pautada na palavra, com dúvida talvez, mas buscando em Cristo, porque Ele não rejeita uma dúvida sincera, mas Ele responde nos mostrando que a sabedoria, a misericórdia e a bondade dEle está muito acima dos nossos desejos pessoais, das nossas buscas pessoais. Isso não nos implica em dizer que nós não temos que ter desejos, nem buscas e nem dúvidas, não. Mas nós temos que entender que o plano é eterno.
e que nós não temos a capacidade de entender isso ainda. Como diz Paulo, nós estamos vendo como por um espelho turvo, mas quando ele vier, irmãos, tudo ficará claro. O que nos importa é viver de maneira correta, na verdade, na justiça, dando glória a Ele, buscando a Ele, tirando as nossas dúvidas nele, não tropeçando nele, mas sendo fundamentado por Ele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, com isso, nós terminamos o estudo de hoje, para a glória de Deus. E eu gostaria de convidar os irmãos para orarem. Então, que Deus abençoe a todos. Uma ótima semana, pela graça e pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, sua família, sua casa. Um ótimo feriado aí a todos. Aproveitem com suas famílias, nas suas igrejas, meditando na palavra. Descansem. Busquem a Deus de todo o seu coração, porque é isso que nos fundamenta cada vez mais. Até a próxima semana, se assim Deus permitir. Vamos orar e logo após ouvir um hino para a glória de Deus. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, Pai de misericórdia, de amor, de bondade, gracioso. Pai, somos gratos a Ti por mais essa palavra, por mais essa oportunidade de ouvirmos a Ti. Pai, obrigado, Pai, por essa palavra maravilhosa com a qual o Senhor nos revelaste, o Senhor nos deu a oportunidade, Pai, de ter acesso a ela. Ela que traz a fé, ela que nos mostra a Tua verdade, o Teu caminho. Pai, que nós possamos entender que muitas das vezes as nossas dúvidas, as nossas vontades, talvez elas não estão conforme os Teus planos, mas que nós possamos buscar em Ti as respostas. Que talvez, Pai, como João, muitas dúvidas atormentam as nossas almas. Muitas das vezes nós não conseguimos conciliar as maravilhas do Teu poder com as nossas situações, conciliar o silêncio com as nossas urgências e necessidades, conciliar a Sua não intervenção quando nós achamos que teria que intervir. Quando nós pensamos algo, as nossas expectativas estão em algo que não é o plano da Tua vontade de corresponder. Que nós possamos entender, Pai, que o Teu reino é muito acima de nós, que o Teu plano é eterno e que nós somos agraciados por fazer parte desse plano, como servos, como filhos, como arautos, como discípulos. Que nós possamos entender, Pai, que nós possamos orar a Ti, entender a Tua vontade, aprender a viver com nossas dificuldades, sabendo que nada disso é capaz de nos desvencilhar das Tuas mãos. Sabendo que o Senhor, Pai, é o verdadeiro Deus, que o Senhor, Pai, é aquele que cura, aquele que liberta, aquele que transforma. Sendo grato, Pai, por tudo que o Senhor faz. Reconhecendo o Senhor como verdadeira pedra de sina angular. Não nos dobrando, Pai, diante das adversidades. Não nos deixando seduzir, Pai. Não deixando nos subornar pelo esse mundo. Nos preparando, Pai, em Ti para uma grande obra pelo Teu Espírito Santo. É isso que eu Te peço, Pai. Nos dê força. Olhe por cada um dos nossos irmãos que estão aí, Pai, do outro lado. Eu não sei a necessidade, mas que seja feita a Tua vontade. Repreenda tudo que não provém de Ti. Nos dê uma semana abençoada pela glória do Teu nome. Pelo nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém e amém.